Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui do canal O Sábio Satoshi, seja bem-vindo. Bem, primeiramente queria começar dizendo que se eu tivesse isso lá em 2016, um vídeo desse explicativo, todo detalhado, certamente a minha vida seria muito menos difícil. Bem, hoje a gente vai falar de como começar do jeito certo, como fazer uma autocustódia da forma certa. Então, primeiro, a gente tem que entender que gerenciar sua própria custódia, ela reduz o risco de contraparte por parte de algum problema dentro das corretoras. Ela também aumenta a resistência à censura que nós estamos vivenciando aqui no Brasil e também, de certa forma, melhora a sua privacidade dentro do ecossistema cripto. E eu sei que muitas vezes você tem medo de começar justamente porque não sabe como fazer isso de forma segura. Então, meu objetivo aqui nesse vídeo é capacitar você a se sentir mais confortável gerenciando suas próprias chaves privadas. Tá, eu entendo que tudo tem uma curva de aprendizado, né, pessoal? Então, a autocustódia é como aprender a nadar. Então, antes de você pular de cabeça num lago, que eu tô chamando aqui de cold wallets, ou antes até mesmo de você nadar no mar aberto, lá no fundo do oceano, que são as multi-sigs, as carteiras multi-sigs, multi-assinaturas, você precisa entrar numa piscina rasa, que são as hot wallets. No meu caso, foi totalmente diferente disso. Naquela época não tinha tanta informação e eu saí de uma custodiante terceira, né, que seriam as corretoras, e parti direto para uma cold wallet, que para mim foi um aprendizado muito difícil na época. E se eu tivesse essas informações que eu vou te passar agora, provavelmente a minha curva de aprendizado seria mais ou menos assim. Então a pergunta é: como acelerar esse processo? Mas antes de responder essa pergunta, que estão aqui nas etapas abaixo, eu queria mostrar para vocês uma tabela muito interessante, que é uma comparação física das carteiras, dos tipos de carteira que nós temos hoje no mercado. Então, as carteiras móveis, que são as carteiras hot wallets, que nós temos disponibilidade nos desktops, nos celulares. O limite recomendado por esses especialistas aqui foi você colocar uma quantidade de $1 até $300, tá? Eu tenho uma divergência um pouco desses valores justamente pelo contexto que nós vivemos aqui no Brasil. Mas o interessante aqui dessa tabela é que eles comparam fisicamente uma hot wallet com uma carteira na qual você carrega dinheiro em espécie e cartões de crédito, ou seja, você está carregando o seu dinheiro numa carteira no seu bolso. Então realmente não é tão seguro assim. Então eles dizem que a partir de $300 já seria necessário uma cold wallet de apenas uma assinatura. Na minha opinião, aqui no Brasil, valores a partir de R$5.000 você já pode investir numa cold wallet. Então, a comparação física de uma cold wallet, onde você tem as suas chaves privadas guardadas de forma offline, essa é a principal diferença entre as hot wallets e as cold wallets. A comparação física, então, é um cofre dentro de sua casa que requer um único PIN, uma senha ou uma combinação, tá? Muito interessante isso. E um outro nível, um outro patamar, que seriam as multi-sigs, eles recomendam a partir de $75.000, que eu também já tenho alguma divergência, acho que a partir de $50.000 já seria necessário. E a comparação física, veja que interessante, seria um cofre atrás de portas de aço, monitorado por guardas armados. Isso, obviamente, se você fizer um gerenciamento muito seguro das suas assinaturas. Bom, então vamos voltar aqui como acelerar esse processo dessa curva de aprendizado. Bem, o primeiro passo aqui pode até ser muito básico, mas ainda tem pessoas que têm dificuldade e que merecem uma explicação bem detalhada. Então, o primeiro passo, se fosse uma hot wallet, por exemplo, seria baixar a carteira no seu dispositivo,
né? Antes de mais nada, faça uma limpa no seu dispositivo, coloque um antivírus de qualidade, faça uma verificação completa disso e certifique-se de que não tem nenhum vírus, perfeito? E aí, depois disso, você vai baixar esse aplicativo num link direto e oficial dessa carteira, tá? E nem todas essas carteiras, elas são seguras. Então faça sua pesquisa, tenha cuidado com o que você usa. Eu tenho um vídeo detalhado sobre a carteira Exodus e no final desse vídeo eu vou colocar para vocês aqui para que vocês possam buscar mais informações também sobre essa carteira. E eu realmente acho ela segura. E em seguida, gere uma senha forte, que seria um PIN, né? Isso não é obrigatório nas carteiras Hot Wallets, mas é altamente recomendado, porque você vai ter uma camada de segurança a mais dentro dessas carteiras. Bem, a segunda etapa seria o processo de backup da carteira. Todo mundo vai ter que passar por isso, mas você pode passar por essa situação de maneira muito mais focada e concentrada. Então busque um ambiente onde você vai se concentrar e se focar com todas essas informações que eu estou te passando aqui. Então quando você entrar numa carteira, provavelmente vai ter uma tela exibindo a frase semente da sua carteira. Depois disso, escreva, tenha certeza de que você escreveu num papel a ordem exata das 12 palavras que apareceram para você. Verifique 3 vezes o papel e a tela, isso é extremamente importante. É uma conferência que você vai fazer e vai ser redundante nessa conferência para que você não erre. Após isso, guarde em 2 papéis diferentes e 2 lugares diferentes e seguros. Ninguém pode ter acesso a isso. Obviamente que cada contexto familiar é diferente. E depois disso, você pode comprar uma CryptoSteel. A CryptoSteel é muito interessante, justamente porque vai te trazer uma segurança muito maior em termos de algum evento inesperado acontecer. Veja o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eu conheço pessoas que perderam as suas chaves privadas porque guardavam em papéis. Simplesmente foi devastado pela enchente. Bem, se você escrever as palavras incorretamente na ordem errada, provavelmente você não vai conseguir recuperar seus bitcoins. Tenha isso em mente. Um ponto importante também é não armazenar essas palavras num dispositivo conectado com a internet. Bem, passando para a terceira etapa, ela é uma etapa de teste. Tá? Então, depois de criar e fazer o backup da sua carteira de autocustódia, é hora de você utilizar ela antes de você receber qualquer valor, qualquer transação de valores altos, tá? Então, é muito sensato da sua parte enviar primeiro uma transação teste de valor muito baixo. E aí você consegue garantir que a sua carteira está funcionando corretamente. Uma observação importante é que nesse momento se atente para os valores mínimos, tente enviar o valor mínimo possível e também se atente com o valor das taxas na hora de você transacionar, porque não adianta nada você estar fazendo um teste e pagar taxas exorbitantes. Então essa etapa ela vai ser importante para trazer para você um entendimento prático da plataforma da carteira, para que você se sinta confortável em utilizá-la e começar a perder o medo. Já a quarta etapa, pessoal, ela realmente é uma etapa que vai te trazer mais medo para fazer, mas ela é altamente recomendada também que você siga isso, porque é um exercício que vai demonstrar para você o poder da frase secreta e da blockchain, porque a gente pensa que a blockchain é algo intangível, né? A gente não consegue enxergar uma rede, né? É que nem a internet, a gente não consegue enxergar. E a gente tende a não acreditar que aquilo efetivamente existe. Então, para você entender de fato que aquilo é real, essa etapa vai ser extremamente importante. Também, além de restaurar a sua carteira, ela restaura o seu sono. Você vai ter noites de sono mais tranquilas fazendo essa restauração. Então, como essa é uma medida mais técnica, mas também ela é muito simples, ela consiste basicamente em você desinstalar o aplicativo do seu dispositivo, tá? E
reinstalar, né? Instalar novamente e na sequência vai te pedir para você criar uma carteira nova ou restaurar ou recuperar se você tiver a frase semente. E aí, após colocar suas palavras, a sua carteira será restaurada e você vai poder dormir tranquilo. Porque, independente do que aconteça, se a sua carteira parar de funcionar, a empresa faliu, a empresa desativou a carteira, você tem as suas chaves para colocar em outra carteira. O processo sempre vai ser muito similar. E aí, pessoal, a quinta e última etapa, que eu considero extremamente importante também, mas ela realmente é muito simples, que é enviar transações da sua carteira Bitcoin para sua corretora ou para uma outra carteira, enfim. Então, assim como a etapa 3, essa é para que você adquira aptidão ao mexer nas plataformas e, na sequência, você vai ficar plenamente preparado para adquirir qualquer outra wallet que tenha uma configuração mais complexa. E aí talvez você tenha pouca grana e vai ficar preocupado com as taxas desse teste. Mas eu considero que essas taxas são um investimento prático para que você aprenda a usar as plataformas de forma correta. Então, galera, se você conseguir cumprir todas essas etapas, instalar, receber uma transação, deletar a carteira, restaurar a carteira a partir da sua frase semente e enviar os bitcoins com sucesso para você mesmo, você aprendeu de fato a base para que você seja um autocustodiante com bom nível de entendimento prático. E aí a sua curva de aprendizado certamente será muito mais rápida do que 99% das pessoas. Bem, galera, então por hoje é isso. Eu espero ter sido útil aí para vocês, que vocês façam a autocustódia de forma correta com esses ensinamentos. E se esse vídeo impactou na tua vida, considere se inscrever no canal. Se você tiver mais dúvidas, deixa aí nos comentários. Valeu, um abraço!